volta a debater um assunto polêmico, o projeto da Escola Sem Partido. Quem está conosco nesta manhã é o Miguel Najib, idealizador, fundador e autor do programa Escola Sem Partido, que foi transformado em projeto de lei em diversas câmaras e assembleias legislativas ao redor do nosso país. Aqui no estado ainda está em discussão e acontece hoje, não é? A partir hoje, dia 23, uma audiência pública para discutir o projeto de lei Escola Sem Partido, que está em tramitação na casa a partir das 14 horas. Olha, doutor Miguel Najib, a Escola Sem Partido é uma censura? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Carmen. Um prazer aqui estar de novo em Campo Grande para falar desse assunto de Escola Sem Partido, né? Veja bem, o que é censura? Juridicamente falando, censura é cerceamento à liberdade de expressão, certo? A questão que se coloca, portanto, é saber se em sala de aula um professor desfruta dessa liberdade de expressão. O que significa liberdade de expressão? Juridicamente, é o direito que as pessoas têm, todo brasileiro tem, de falar qualquer coisa sobre qualquer assunto a qualquer hora. Isso é liberdade de expressão. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, ele não seria obrigado, como ele é obrigado, a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Ele poderia usar o tempo todo de todas as aulas para falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Ou seja, ele poderia transformar as suas aulas no seu perfil de Facebook, onde ele pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto a qualquer hora. Então, o simples fato dele ter um dever profissional de transmitir um determinado conteúdo aos seus alunos já demonstra que um professor não desfruta de liberdade de expressão em sala de aula. Portanto, não se pode falar de censura, né? Porque censura é cerceamento à liberdade de expressão. Por outro lado, os estudantes, a presença dos alunos em sala de aula é obrigatória. O aluno é obrigado a escutar o discurso do seu professor. Ele não pode mudar de professor como quem muda de estação de rádio, não é? Aqui quem está nos ouvindo, evidentemente, se não estiver gostando do programa, muda de estação ou desliga o rádio. O estudante não pode desligar o professor. Ele é obrigado a ter presença em sala de aula e a escutar o discurso do seu professor. Pois bem, a Constituição garante ao estudante a liberdade de consciência e de crença, que é um direito inviolável segundo a Constituição Federal. Ora, se um professor tivesse liberdade de expressão em sala de aula, ou seja, se ele pudesse falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, futebol, política, religião, novela, gastronomia, e o estudante fosse obrigado a escutá-lo, é evidente que a liberdade de consciência e de crença do estudante seria letra morta. Nada impediria um professor evangélico ou católico, por exemplo, se ele tivesse liberdade de expressão, de usar suas aulas para catequizar os alunos. E como é que ficaria a liberdade de crença dos alunos que são obrigados a escutar o discurso do seu professor? Então, por essas duas razões, é absolutamente impensável imaginar que um professor desfrute de liberdade de expressão em sala de aula. O que a Constituição garante aos professores é uma coisa chamada liberdade de ensinar, ou liberdade de cátedra, que não se confunde com liberdade de expressão. Então, é muito importante nós fazermos essa distinção entre liberdade de ensinar, ou liberdade de cátedra, e liberdade de expressão. Um professor tem liberdade de expressão? Tem, fora da sala de aula. Quando ele está no Facebook, ou quando ele escreve um artigo num jornal, ou quando ele participa de um programa de rádio. Mas em sala de aula, ele não desfruta e não pode desfrutar de liberdade de expressão. Portanto, não se pode falar que o projeto Escola Sem Partido esteja censurando o professor, esteja impondo uma mordaça ao professor. Quem diz que o Escola Sem Partido é a lei da mordaça, na verdade, está confessando publicamente que se sentirá amordaçado se não puder dizer tudo aquilo que vem à cabeça dentro de uma sala de aula. Agora, doutor Miguel Najib, professores contrários aí, né, a esse projeto, eles dizem o seguinte: olha, esse projeto ele compromete debate sobre primeira menstruação, sobre preservativo, a importância de fazer uma relação sexual segura. Segundo eles, estão proibindo tudo isso que faz parte do processo de desenvolvimento sexual do aluno. Isso é verdade? O que significa compromete debate sobre menstruação, compromete debate sobre preservativo? Vou dar um exemplo. Agora, recentemente em Brasília, em Planaltina, houve um escândalo causado dentro de uma escola pública, na qual um grupo de teatro, convidado pela direção da escola,
encenou uma peça. E nessa peça, eles apresentavam, por exemplo, um pênis gigante para crianças do ensino fundamental. Um pênis gigante para ensinar alunos de faixa de 12, 13 anos de idade a colocar camisinha. Isto é debate sobre camisinha? Será que os pais estão de acordo com esse tipo de coisa? Então, é preciso definir com clareza o que é que se entende de debate sobre menstruação, o que é debate sobre camisinha. Porque há muitas coisas, gente, que invadem a esfera da família. Cabe aos pais definir em que momento eles desejam que seus filhos saibam de algumas coisas. Quem é pai aqui sabe perfeitamente bem disso. Só, olha, meu filho, eu conheço bem meu filho, eu sei que ele ainda não tem maturidade. Ou então eu sei que está na hora de eu falar disso para o meu filho. Agora, numa sala de aula, um professor se dirige a 30, 40 alunos na mesma hora. Aí é que está uma pequena confusão. Por exemplo, são indivíduos, né, vindos de famílias que têm seus pensamentos. Por exemplo, grupos de mães no WhatsApp. Né? Que isso é bastante comum ser formado e é muito saudável, porque discutem como é que está indo o filho na escola, o comportamento do professor, enfim, aquela coisa diária de acompanhamento dos filhos na escola. A gente percebe nesses grupos de WhatsApp a diferença que tem uma mãe para outra, uma família para outra. Essas crianças, adolescentes, se reúnem numa sala de aula. São várias individualidades naquele coletivo. Como é que um professor, ou 2 ou 3, enfim, dependendo do nível que tiver, que tem mais professores. Mas, enfim, como é que esses professores vão lidar com tantas individualidades? Como é que vai ser possível respeitar? Porque, de repente, vem um aluno vem de uma família mais liberal, outro vem de uma família mais conservadora, né? E aí, como é que fica como atender a tantas individualidades sem correr resvalar aí no projeto de lei escola sem partido? É impossível. E como é que fica, então, na prática? Evidentemente, um professor, ele não pode adivinhar qual é o background, né? Qual é o que é que pensam os pais dos seus alunos, dos seus 40 alunos, né? É impossível, ele não pode saber disso e não pode também fazer uma média, porque não existe média quando se trata de valores, né? Então, o que um professor numa escola pública deve fazer? Qual deve ser a conduta de um professor numa escola pública? Falar de ciência e deixar religião e moral por conta da família. Mas quando se fala de ciência, fatalmente vai resvalar na religião, vai resvalar. Por exemplo, se falar de evolucionismo, a criação do universo. Isso é ciência. Exatamente. Não, o criacionismo, Carmen, mas é uma teoria, a teoria da evolução, a teoria mas vai ter que tocar no assunto. E aí surgem discussões acaloradas. Verdade. E aí, como é que esse pobre desse professor fala isso? É preciso deixar claro isso que eu preciso entender. Então, vamos lá. O criacionismo tanto quanto eu sei, eu não sou especialista no assunto, tanto quanto eu sei, o criacionismo é uma hipótese religiosa. É um relato bíblico sobre a origem da vida no mundo, sobre a criação do homem. É uma teoria também, tanto quanto da evolução. E pode ser, eu não sei se ela tem status de ciência. Se o criacionismo tem status de ciência, o estudante tem o direito de conhecer. E o professor tem o dever de ensinar. O professor só pode ensinar ciência. Religião e moralidade, cada um tem a sua e tem que ser respeitada. Os ateus têm o direito de ser respeitados. As pessoas, as mais diversas crenças, têm o direito de ser respeitadas em sala de aula. Então, agora, atenção. Ao ensinar a teoria da evolução, que é, como você disse, uma teoria científica, não é uma verdade científica, é uma teoria científica, o professor não pode abusar do discurso científico para ridicularizar a crença de um aluno no relato bíblico da criação. Então, ao falar de ciência, um professor precisa respeitar, ele tem o dever legal de respeitar a liberdade de crença dos alunos. Ninguém pode ser humilhado em sala de aula por acreditar que Adão foi criado das mãos de Deus. É um direito que a pessoa tem de que... Agora, na hora da prova, ele não vai poder dizer isso. Ele vai ter que responder de acordo com o que ele aprendeu do professor. Com aquele conteúdo que foi passado pelo professor. Então, é só uma questão de respeitar. Bem, o que um professor pode fazer, como eu disse, é transmitir conhecimento científico. Ao fazer isso, ele não pode humilhar ninguém. Nenhuma crença. Se o sujeito acredita ou não acredita em alguma coisa, é problema dele. Saber se a teoria, se o criacionismo é uma hipótese científica ou não, é também uma discussão científica. Porque ela vai ser travada dentro da academia.
E o criacionismo tem ou não tem status de ciência? Vamos discutir isso, se for assunto de sala de aula. Não é? Agora, se não for, isso quem resolve também não é o professor. São as pessoas que definem o currículo, aquilo que será a obrigação do professor transmitir aos alunos. Mas então, o fundamental é nós considerarmos, nós termos em mente que os indivíduos que estão ali sentados, obrigados a escutar o discurso do professor, eles têm uma coisa chamada liberdade de consciência e de crença. E essa liberdade está garantida pela Constituição e é inviolável. Agora, doutor Miguel Najib, parece que o que pega mesmo com relação à escola sem partido é essa questão, fixar cartazes nas salas de aula, expondo deveres que os professores devem cumprir. É necessário isso mesmo? O professor, olha, passou a escola sem partido. Ele não vai saber exatamente qual é o dever dele, precisa colocar esses cartazes. Então vamos lá, é uma boa questão. A primeira questão é saber se os deveres que estão escritos no cartaz existem ou não. Né? Essa é uma discussão importante e a sociedade precisa ter essa discussão. Um por um, são 6 deveres do professor e eu convido o ouvinte a buscar na internet quais são os 6 deveres do professor. Então essa é uma discussão importante, saber se esses deveres existem ou não. Mas se nós chegarmos à conclusão de que esses deveres existem, o estudante tem direito de saber. Isto é uma questão de cidadania. Conhecer os próprios direitos e deveres é uma questão de cidadania. E a cidadania é um dos princípios da Constituição Federal, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 3º da Constituição. Então, vamos discutir. Esses deveres existem? Esse aqui existe, o professor pode ou não pode? Um dos deveres, por exemplo, diz que o professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Esse dever existe ou não existe? Se ele existe, o aluno tem direito de saber, porque ele é um cidadão. E a lei obriga, e a Constituição também obriga, ou estabelece, que um dos princípios, uma das finalidades da educação é desenvolver a cidadania no estudante. É formar cidadãos. E você só forma cidadãos dizendo quais são os seus direitos e deveres. Então, o estudante, que é a parte vulnerável, que é um indivíduo imaturo, em processo de formação, não é? Esse pequeno cidadão, esse jovem cidadão, tem o direito de conhecer esses direitos fundamentais que a Constituição lhe garante. Liberdade de consciência e de crença em primeiríssimo lugar. Não é? Porque ele chega na escola às 7 horas da manhã, senta e fica ouvindo o professor falar. Até meio-dia. Então, é uma carga de informações muito grande. Se o professor quiser abusar dessa liberdade que a Constituição lhe dá, que é a liberdade de ensinar, o aluno está vulnerável, está nas mãos do professor. Então, é importantíssimo que o estudante, desde cedo, conheça os seus direitos para saber como ele deve exercer esses direitos. O senhor fala que não é censura, mas acabou de dizer o seguinte, olha, o professor tem a liberdade de ensinar. Acabou de dizer aí, inclusive, a Constituição lhe dá o direito. Disse que garante. E aí o senhor falou, mas ele pode abusar. Exato. Nesse sentido. Mas então, como é que o senhor fala que o projeto não é uma censura? Não, então, vamos lá. Porque censura, como eu disse, eu vou repetir, juridicamente, censura significa cerceamento à liberdade de expressão. O professor tem liberdade de expressão em sala de aula? Ele tem em sala de aula a liberdade que vocês 3 aqui, Sérgio, Marquinhos e Carmen, desfrutam dessa liberdade no rádio? É claro que não tem. Vocês podem falar o que vocês quiserem aqui no rádio, porque ninguém é obrigado a escutar. Mas em sala de aula, o aluno é obrigado a escutar o professor. Além disso, o professor é obrigado por lei a transmitir um conteúdo específico aos seus alunos. Se ele tivesse liberdade de expressão, ele não teria que transmitir esse conteúdo. Liberdade de expressão, gente, é a liberdade que a gente exerce no Facebook. Nas redes sociais, você fala qualquer coisa. Se não quiser falar nada, também você não é obrigado, porque você tem liberdade de expressão. Agora imaginem só um professor chegar em sala de aula, por exemplo, e dissesse e falar o seguinte: bom, hoje eu vou ficar quieto, porque eu tenho liberdade de expressão e eu não quero exercer essa liberdade de expressão. Alto lá, você tem um dever a cumprir, que é transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Não se pode confundir liberdade de ensinar, garantida pela Constituição a todos os professores, é uma garantia constitucional, com liberdade de expressão. Agora, a liberdade de ensinar, como qualquer outra liberdade de ensinar, ela também pode ser, a pessoa que exerce essa liberdade pode abusar dessa liberdade. E ao abusar dessa liberdade, ele está invadindo o direito do outro. Nós estamos falando de uma geração hoje, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, por exemplo. Crianças com 4, 3, 5 anos hoje, elas têm acesso a uma carga de informação
que nós, quem passou dos 40, 50 anos, nem sonhava. Essas crianças e adolescentes hoje, elas são comunicativas, elas dialogam, elas têm uma necessidade muito grande e uma curiosidade muito grande, porque o próprio mundo oferece essa carga de informação. E elas vêm com uma bagagem muito maior do que a gente poderia imaginar na nossa época, da mesma idade delas. São seres, são criaturas que precisam conversar e que são questionadoras. A minha pergunta é, numa escola onde o professor ele não possa fomentar ou participar de debates, e hoje a criança ela quer saber qual a sua opinião, qual que é a sua posição, o que você pensa de determinado assunto. Não é uma escola morna ou morta, porque é na escola onde surge o pensamento crítico. O pensamento crítico é justamente esse, ele vem do conflito de ideias, ele vem do confronto. Poxa, na minha casa eu aprendi que não é assim, aqui eu estou vendo que existem outras possibilidades, eu vou discutir na minha casa, então o que eu aprendi? Né? Então, se o pai e a mãe, a família educou, ensinou aquela criança nos seus valores, enfim, estão solidificados, não vai ser uma escola que vai modificar isso, ou um professor. Sim, em termos, mas o pensamento crítico ele é feito de discussão, professor Najib. É essa que é a minha questão. Você fez um questionamento assim, bastante extenso. Você levantou vários problemas na sua fala, vários problemas. E o primeiro problema que você levantou vamos dizer assim, seria a suposição de que o projeto Escola Sem Partido impede o debate em sala de aula. A impressão que dá é essa. É falso. Isso é absolutamente falso. Né? O debate em sala de aula é uma técnica pedagógica que é muito valorizada hoje em dia. O Escola Sem Partido não toca nessa questão em hipótese alguma. O que o Escola Sem Partido garante ao estudante, isso é um dos deveres do professor, ele estabelece o seguinte, que ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Então, o professor deve justamente levar aos alunos uma descrição, uma apresentação o mais ampla possível da realidade, para que o estudante possa formar o quê, Carmen? O pensamento crítico. O aluno não pode ficar refém das opiniões do professor, embora o professor tenha o direito de manifestar as suas opiniões. Em que momento o professor manifesta as suas opiniões? Quando ele estiver tratando de algum assunto que seja da competência dele. Então, um professor de biologia, por exemplo, quando estiver falando da teoria da evolução, ele pode dizer o que ele pensa dessa teoria. E o professor de história? Da mesma forma. Pode falar que, olha, o que ele não pode fazer... Foi golpe ou não foi golpe? Ele pode falar? Pode. O que ele não pode fazer é tentar impor as suas opiniões aos seus alunos, de forma direta ou indireta. E se um aluno se sentir inclinado a aceitar aquilo como verdade, chegar em casa e falar, poxa, meu professor falou que foi golpe, por exemplo, o negócio da Dilma. Não tem dúvida. E aí o pai falava, não, então esse professor está influenciando meu filho. Mas aí, Carmen, depende muito. O pai vai perguntar para o seu filho, vai perguntar para o filho, ao dizer que o impeachment foi golpe, ou que o golpe foi impeachment, também vice-versa, o professor apresentou o outro lado? Ele mostrou as opiniões discordantes da dele? Então, o aluno tem o direito de conhecer as outras opiniões. É isso que está dizendo o projeto Escola Sem Partido. Que ao tratar de uma questão controvertida, no caso uma questão histórica, sociocultural controvertida, o professor deve apresentar as principais versões, as principais teorias, né, os principais pontos de vista a respeito. Para quê? Para que o estudante possa ter uma visão crítica e não seja refém das opiniões do professor. O professor pode dar suas opiniões, mas não pode tentar impor as suas opiniões aos alunos. Doutor, com a questão da Escola Sem Partido, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, muito recentemente, acaba de aprovar uma lei assegurando a eleição direta para diretores de escolas públicas. O Estado já tem há mais de 20 anos e Campo Grande aprovou agora. Não deixa de ser a partidarização da escola, até porque vão ter 2 ou 3 partidos dentro da escola. Partido do Sérgio Cruz, partido do Madureira, partido do... cada um candidato. Essa eleição direta não vem de encontro à Escola Sem Partido? Em princípio, não. Em princípio, não, mas eu tendo a concordar com você.
que é uma porta aberta para a partidarização da escola. Eu não sou favorável a isso. Eu, Miguel Najib, não sou favorável. Mas o movimento Escola Sem Partido não trata disso. Né? Ele trata de aspectos relacionados ao conteúdo daquilo que um aluno recebe em sala de aula. Então, em princípio, mas eu estou de acordo com você, eu acho que é sim uma porta aberta para a partidarização, e eu acho péssimo isso. Eu, como pai, como cidadão, acho isso realmente muito ruim. Não, mas na minha posição, não. Não, tudo bem. Então, eu acho bom, eu acho ruim. Sou plenamente favorável. Eu acho ruim, porque isso é uma porta aberta para a partidarização. Se o senhor aprova isso, eu realmente discordo. Eu não tenho nada... Bem, nós conversamos aqui com o Dr. Miguel Najib, não é? Que veio aqui em Campo Grande mais uma vez para discutir a escola sem partido. Então hoje volta ao debate na Assembleia Legislativa em audiência pública a partir das 14 horas. Projeto aqui proposto pelos deputados Mara Caseiro, o ex-deputado Coronel Davi, Lídio Lopes, Paulo Corrêa, Maurício Picarelli. Até ontem era com o deputado Paulo Silva, que na sessão solicitou a retirada do seu nome do projeto. A justificativa dele é que o assunto não teve o consenso entre os professores, por isso não vai mais apoiar a matéria. O que nós esperamos hoje é uma discussão bastante tranquila na Assembleia Legislativa, o que não aconteceu na última vez que o senhor esteve aqui, né? Que mostra bem a polêmica desse assunto, né? Houve, inclusive, manifestações violentas e tudo mais. São pessoas que não estão preparadas para a democracia, eu devo deixar isso claro. São sindicatos que estão defendendo os interesses corporativos contra o interesse e o direito das crianças e das famílias que são obrigadas a usar os serviços prestados pelas escolas. Bem, o debate é importante, por isso hoje na Assembleia Legislativa, a partir das 14 horas, a audiência pública, mas claro, o debate é importante com certeza. Mais importante ainda é a calma de cada dos lados para que possa sair, né, dessa audiência pública o que é melhor para a população e para o aluno. Eu acho que isso é o mais importante. Doutor Miguel Najib, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no programa Tribuna Livre, sempre com um assunto bastante polêmico. Eu agradeço a oportunidade e a oportunidade também de falar com o público aqui de Campo Grande. Nosso muito obrigado. Estado, né? Claro, nosso muito obrigado.